Neste momento, meus queridos irmãos, queridas irmãs, eu estendo a minha saudação, cumprimentando a cada um com a paz do Senhor. Também estendo a minha saudação aos nossos irmãos, amigos internautas. Digo-lhes que é um momento muito bom nós estarmos reunidos em família, na presença de nosso Deus, de Jesus nosso Senhor, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e de nosso santo profeta irmão Aldo. Momento esse em que participamos de uma reunião, de uma aula espiritual, onde que nós buscamos uma palavra de ânimo, de fé, de coragem, que através de nossos méritos viemos receber a unção do Divino Espírito Santo e o alimento espiritual ao quanto nós precisamos deste fortalecimento que vem dos céus para prosseguirmos a nossa vida, a nossa carreira. Então todos sejam muito bem-vindos, vamos participar, irmãos, com muita alegria em nossos corações, em uma comunhão perfeita entre todos, para que nós possamos ter a certeza que estaremos em comunhão com Deus, com Jesus, com a Santa Vó, com o Santo Irmão Aldo, bem como com todos os santos e anjos que aqui presente conosco estão. Sendo assim, irmãos, eu convido por gentileza a todos que puderem para ficarem em pé, em sentido de oração, reverência. Vamos orar suplicando a Deus, a Santa Vó, o Santo Irmão Aldo, a Jesus, a unção, a bênção para esse momento de reunião. Vamos orar. Ó glorioso e soberano Deus, o eterno Pai, muito te louvamos, te glorificamos, te exaltamos o teu santo e bendito nome. Reconhecido, querido Pai, por tão grandes bênçãos, graças, oportunidade que tem concedido em nossas vidas. Agradecemos, Senhor Deus, pelo seu infinito amor, a sua misericórdia, e por nos conceder esta santa igreja, este caminho verdadeiro, e dar-nos a oportunidade de estarmos aqui na tua presença, para receber, juntamente com seus santos que o Senhor formou, os ensinamentos, a palavra verdadeira que direciona para o caminho do bem. Louvamos o Senhor Jesus, nosso divino mestre, a Senhora Virgem Maria Santíssima, a Senhora Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, ao Senhor Santo Profeta, pastor querido irmão Aldo, a nossa adoração, veneramos, louvamos, glorificamos teus santos e benditos nomes, e também elevamos a nossa gratidão sincera do mais profundo de nossos corações, porque reconhecemos que tudo o que passamos e que vencemos foi graças ao seu poder, amparo, e tem atendido a cada um de nós. Neste momento, ó Santa Vó, querido e santo irmão Aldo, ó Jesus bendito, ó Deus Pai Todo-Poderoso, estou iniciando esta santa reunião em teu santo e bendito nome. Peço da tua bênção, da tua inspiração, da tua presença, com a unção do seu divino Espírito Santo, querido Deus e Pai, para que a cada um de nós, do ministério que aqui presente está, que possamos então, com o nosso amor, a nossa dedicação, realizar o melhor de cada um de nós, para ajudar a realizar esta reunião, abençoando o trabalho dos obreiros, diaconisas, pastores, dos coristas, músicos e regentes. E neste altar, ó Santa Vó, ó Santo Irmão Aldo, entrego-me em tuas santas mãos, pois aqui estou para dirigir a tua palavra aos corações, e que no findar desta santa reunião, nós possamos voltar aos nossos lares, alimentado e fortalecido. Peço que neste momento, tome conta desta reunião, com a sua mão poderosa, ó Santa Vó, com o Senhor Santo Irmão Aldo, juntamente com o Senhor Jesus e o nosso Deus e Pai. Declara a nossa santa reunião iniciada. Amém. Vamos cantar o corinho de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é grande do poder celestial. Levamos o nosso
com Jesus, louvando o reino do céu, vivendo no reino da luz. Eu sigo a cada dia com os conselhos do Santo Primaz. Meu coração se enche de paz. Esta paz que no passado eu nunca consegui, desde que esta palavra conheci. Agora sou feliz, muito feliz. Eu vivo a cada dia, vencendo as lutas e a tentação, com a voz me dando a proteção.
vencendo as lutas e a tentação, com a voz me dando a proteção. Poderosa
Prezados irmãos, neste momento eu faço a leitura de um depoimento de fé. Assim testemunhou em sua carta de 18 de dezembro de 2021, remetida da congregação de Paranavaí, do estado do Paraná, nosso irmão Luiz Prudente, dizendo assim: no domingo, dia 4 de dezembro, precisei viajar no meu carro e levar uma família até a sua cidade de origem. E ao regressar na rodovia, meu carro começou a apresentar alguns problemas. Eu saí da rodovia para uma lateral que dava acesso a um cruzamento. E de repente, um veículo cruzou em minha frente e estava a 10 centímetros para colidir com o meu carro. Mas clamei pelo nome do santo irmão Aldo e o meu carro parou e nada aconteceu comigo, e nem com o meu carro. Fui livre de um grave acidente. Presto louvor e gratidão a Deus, o Pai, a Jesus nosso Senhor, a nossa Santa Vó Rosa, a Mãe Virgem Maria Santíssima e ao Santo Primaz irmão Aldo, a quem devo a minha vida por muitos milagres recebido neste santo caminho. Assinado o nosso irmão Luiz Prudente, sou obreiro da Congregação Apostólica de Paranavaí, no estado do Paraná. Então aqui está, irmãos, mais uma prova do grande poder da Santa Avó do Santo Irmão Aldo, que está ao lado de cada um que realmente vive fiel, consagrado, buscando sempre a proteção, lógico, com o mérito de receber a proteção e a bênção desses santos. Junto com ele, nós agradecemos e louvamos a esses santos poderosos do reino dos céus. Vamos ouvir agora, irmãos, por voz solo, o hino intitulado Rainha Bendita. Com todo amor e adoração, no meu coração, ao meu Senhor, quero louvar com todo amor e bendizer todos meus atos de eterna bondade. Pela minha felicidade, de pertencer a esta igreja de luz, e a alegria de estar sempre com Jesus. Sinto prazer em obedecer a Santa Vó Rosa, Santa Rainha de virtudes tão gloriosas. Louvo a Deus com muito amor no
Muito bem, irmãos. Agora nós passamos para o momento da mensagem. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, queridos irmãos, amigos internautas, esse é um momento, irmãos, muito especial e que nós devemos aproveitar o máximo possível, mentalizando tudo o que nós ouvimos, porque são palavras dos céus. Receber como uma orientação, como uma palavra de motivação, para que nós possamos, irmãos, entender ainda mais esta nobre missão que a Igreja Apostólica tem aqui na terra. Nós vemos a igreja, um lugar sagrado, em que Deus, o nosso Pai, Ele espera de cada um que venha e que participe e que dê valor às orientações, porque Ele, sendo como um Pai, Ele nos ama e quer o nosso bem. Ele enviou o seu amado Filho Jesus a esta terra, passando por dores, sendo até mesmo pregado em uma horrenda cruz, derramar o seu sangue sem dever nada, exatamente para dar a vida, a paz, a liberdade, mas a liberdade segura, sincera e saudável, e a paz verdadeira do reino dos céus. Então, irmãos, é um momento que nós precisamos receber da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, as orientações, e implantarmos em nosso coração, regarmos, cuidarmos com uma especialidade muito grande. Porque quando nós somos bem orientados e que damos o devido valor para aquilo que ouvimos, para as coisas boas, produtivas, nós estamos preparados para o que há de vier em nossa carreira, nossa vida. Então a mensagem, irmãos, que traz para o nosso conhecimento, o nosso entendimento, palavras dos céus, ela tem como título Igreja Apostólica, Santuário do nosso Deus entre nós. A nossa Igreja Apostólica irá comemorar em 10 de junho 68 anos desde quando passou a ser governada e dirigida pelos céus e por Jesus nosso Senhor. Graças ao dom e às virtudes preciosas que a Santa Avó Rosa recebeu ao nascer de Deus, o Pai, e do seu Divino Espírito, para uma missão que Jesus havia prometido aos seus apóstolos, que um dia enviaria o Espírito Consolador na forma de uma pessoa, que seria preparada aqui na terra para esta importante missão, de revelar a sua doutrina, restaurar a sua igreja e preparar um povo e santificá-lo para ser vitorioso sobre o pecado, para que possa herdar o reino dos céus. Portanto, povo apostólico, é com muito júbilo e reconhecimento pela existência de nossa igreja, que com hinos de vitórias glorificamos a Santa Avó Rosa, pelo trabalho magnífico que ela realizou com Jesus durante 16 anos. Posteriormente, com a vitória desta Santa Gloriosa como Espírito Consolador, se passaram mais 44 anos de vitórias, durante os quais ela, a Santa Avó Rosa, usando o Santo Irmão Aldo como seu vaso precioso, representando o seu poder como sucessor no governo da igreja, preparando este povo para ser santificado e vitorioso sobre o pecado, além de nos deixar preparados em conhecimento e verdade do reino dos céus sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus e de sua vontade. Dessa maneira é que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo vêm realizando agora espiritualmente esta perfeita obra
de salvação e de santificação entre o seu povo. Prezados irmãos, a Igreja Apostólica é verdadeiramente a Igreja de Jesus, do Consolador e do Supremo Pastor. É a Igreja do Reino dos Céus que cumpre na terra toda a justiça de Deus. Bem-aventurados são todos aqueles que assim creem e que por ela se santificam com fé firme e verdadeira, confiantes de que com a Santa Vó Rosa, com Jesus, o nosso Senhor, com a Virgem Maria Santíssima, com o Santo Irmão Aldo e com a proteção de todo o poder celestial, ganharemos a última vitória, quando então a alegria será levada à igreja, a igreja será levada aos céus e apresentada a Deus o nosso Pai, como aquela que venceu pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício do Santo Consolador e com a graça e amparo de Maria Santíssima, com o ministério do Santo Irmão Aldo, o pastor do rebanho de Jesus, e com a cooperação de todos os santos e anjos do poder celestial. Estimados irmãos, a Santa Vó Rosa, com Jesus nosso Senhor, com Maria Santíssima e com o Santo Irmão Aldo, são a coluna que sustentam a nossa igreja. Ó povo apostólico, precisa manter-se firme na obediência, na consagração, na confiança e fé, pois nada pode ser abalado pelo desânimo, nem pela dúvida e tampouco pelo medo. Nada deste mundo deve ter qualquer influência ao abalar a fé e a convicção do apostólico que realmente quer chegar vitorioso até o fim de sua jornada e receber a coroa de glória que foi prometida por Jesus ao povo vencedor. Certa vez, o apóstolo São Paulo falou aos apostólicos do seu tempo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nosso Santo Irmão Aldo assim se expressou em mensagem deste boletim ao povo apostólico nos dias que esteve entre nós, dizendo: se Jesus, o nosso Senhor, a Santa Vó Rosa e Maria Santíssima, e eu, Irmão Aldo, somos a coluna de nossa igreja, quem será contra nós? Estes santos de Deus são a garantia de que nada neste mundo poderá nos vencer. Inclusive porque no tempo determinado pelo Pai, será cumprido o que a Santa Vó Rosa profetizou, quando ainda estava em seu corpo físico, e afirmou que esta igreja chegará ao fim vitoriosa e alcançará de Deus toda a glória e poder. O aniversário da Santa Vó Rosa e da Igreja Apostólica deve ser comemorado na sede e em todas as congregações, com muito júbilo e gratidão aos céus pelas vitórias da Igreja e do povo apostólico, também com o reconhecimento pelas grandes bênçãos que o nosso povo tem alcançado ao longo desses anos, graças ao ministério glorioso da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e à existência desta Igreja Apostólica que anuncia a mensagem esclarecedora do Reino dos Céus, que convence e que livra as pessoas de bem, dos erros, dos vícios, dos maus costumes, de todo o engano doutrinário e do fanatismo. Fujam das ilusões deste mundo e de toda a sua cobiça. Não se iludam com nada e sejam firmes na fé, no amor pela Igreja. Cumpram o seu ministério de servos do Consolador com amor e dedicação. A Santa Vó Rosa é o grande espírito vencedor. E assim como ela fez
do santo irmão Aldo Vitorioso, ela fará com todos aqueles que são fiéis, que são obedientes à doutrina e à disciplina de nossa igreja, a fim de que sejam também vitoriosos e alcancem o reino dos céus para todo sempre. Parabéns à Santa Avó Rosa, parabéns à Igreja Apostólica por mais um ano de vitória. Que a cada aniversário, a sua vitória e seu poder sejam ainda maiores entre as nações da terra, para a honra, para a glória de Deus o Pai, o Senhor de nossa alma e de todos os seus santos. Queridos irmãos e irmãs, queridos internautas, nós estamos chegando a mais uma data muito especial para todos nós, que com muito júbilo iremos comemorar o aniversário da Santa Avó Rosa e junto ao aniversário de nossa igreja, onde que se deu, ou seja, que se cumpriu a promessa de Jesus. Irmãos, a nossa igreja, ela nasceu com Jesus. Quando Jesus, nosso Senhor, foi enviado pelo Pai a esta terra, Ele veio com a missão de, através dos seus ensinos, exemplos, então, dar oportunidade das criaturas que o seguissem, que o aceitassem, a conhecer o verdadeiro caminho dos céus. E no nosso conhecimento sabemos que Jesus, nosso Senhor, pôde permanecer apenas por 33 anos em seu corpo aqui na terra. Mas tudo, irmãos, aconteceu por determinação de Deus, do nosso Pai. Então Jesus, Ele voltou ao Pai. E Ele deixou a sua promessa, que Ele enviaria o outro Consolador para dar continuidade na sua obra, na sua missão, no seu ministério. Por isso eu falei aos irmãos, a nossa igreja nasceu com Jesus, porque Ele veio a esta terra com a missão. Mas esta missão, ela tinha um determinado tempo. Então Ele deixou a sua promessa, que Ele prepararia outro Consolador. Irmãos, Ele não falou que seria o homem ou seria uma mulher, mas Ele deixou a sua promessa, que enviaria o outro Consolador, e também junto prometendo que prepararia o pastor do rebanho, que haveria um só rebanho e um só pastor, ou seja, uma só doutrina, uma só disciplina, uma só fé. E essa promessa se cumpriu. Amados, aqui no título dessa mensagem ela fala assim: Igreja Apostólica, Santuário de Deus, entre nós. Vejam, irmãos, o significado da palavra santuário, lugar sagrado. Então vejam, irmãos, que Deus, Ele está aqui, nesta igreja. Agora, irmãos, nós precisamos refletir na grande responsabilidade da obediência, da consagração, que cada um de nós precisamos firmar. Porque sabemos, irmãos, voltamos no passado, na igreja apostólica do passado, o que aconteceu? As pessoas começaram então a tomar as suas próprias decisões, conclusões, seus próprios caminhos, e a igreja foi à ruína. Deus tirou a sua unção, tirou a sua mão. As pessoas até mesmo falavam em nome de Deus, que criam, mas não estavam fazendo o que Deus esperava. Irmãos, quando eu falei no início dessa explanação que nós estamos muito próximo de comemorar mais um aniversário, cabe a cada um de nós uma pergunta: como que eu estou para comemorar essa data tão especial?
Porque não é só dizer assim, nós estamos completando mais um ano de existência de nossa igreja e comemorando mais um ano do aniversário da Santa Avó Rosa. Mas nós precisamos, irmãos, de refletir na essência. E de refletir também, irmãos, que a nossa igreja é o santuário de Deus na terra. Porque Deus não habita em qualquer grupo de pessoas ou povos que não tenha obediência, que não tenha consagração, que não tenha união. Porque Deus, Ele é verdade, Ele é justiça. E a nossa igreja, irmãos, foi restaurada por Jesus com essa finalidade. A missão da igreja na terra, a missão da Santa Avó Rosa, é formar, é preparar, é cuidar um povo, santificar um povo, para que Deus, Ele continue habitando junto com esse povo. Porque, irmãos, não pode acontecer o que aconteceu no passado. Houve muito sofrimento, porque Deus, Ele tirou a sua mão, porque as pessoas não valorizaram. Amados, a comemoração do aniversário da igreja e da Santa Avó Rosa, precisamos, cada um de nós, focar na grande responsabilidade, na dedicação, na responsabilidade com o nosso ser, com o nosso ministério, com a nossa apresentação, porque não é tão somente, irmãos, nós dizermos que somos apostólicos, que nós vamos na igreja, que exercemos o ministério, que vai ter a certeza do que nós precisamos prestar para a Santa Avó, para o Santo Irmão Aldo, para Jesus, para Deus. E quando diz nessa mensagem, irmãos, que a missão da Santa Avó Rosa era de revelar a sua doutrina, restaurar a sua igreja e preparar um povo e santificá-lo para ser vitorioso sobre o pecado. Vejam, irmãos, que esta missão que a Santa Avó Rosa recebeu e que preparou o pastor da promessa de Jesus, que é o nosso Santo Irmão Aldo, é muito especial e de uma responsabilidade muito grande agora para nós. Porque a avó, ela ficou 16 anos em seu corpo físico. E então ela precisou, foi preciso ela subir aos céus para que então preparasse o pastor por excelência, que é o Santo Irmão Aldo, e que então continuasse pelo tempo determinado, preparasse, ensinasse. E da mesma forma, irmão, se deu com o Santo Irmão Aldo quando ele completou seus 44 anos, com o seu corpo físico aqui. Ele teve muitas lutas, sim, muita perseguição, muita rejeição, mesma coisa que Jesus, mas ele, vitorioso, venceu e governa a igreja. E nós, irmãos, lembramos das palavras que ele deixou, que a igreja estava preparada para seguir em frente. Agora cabe a cada um de nós. Ele deixou. A Santa Avó Rosa preparou, porque a missão dela era doutrinar, era santificar, era preparar, era ensinar, era transmitir o Evangelho de Jesus. No seu determinado tempo ela fez. E passando então para o Santo Irmão Aldo, ele o cumpriu. E aqui nós estamos, irmãos. Precisamos, amados, focar na grande responsabilidade que cada um de nós carregamos em nossos ombros, em nossas mãos. Porque se a igreja apostólica é o santuário de Deus, não pode haver desunião, não pode haver desobediência, não pode haver rejeição, não pode haver políticas, mas sim, irmãos,
a cada dia, precisamos cooperar mais uns com os outros. Que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo, eles esperam de nós. Eles esperam de nós essa união, essa perfeição, e a qual nós vamos apresentar à humanidade. Não é tão somente, irmãos, com palavras, mas sim com exemplos, com o nosso ser, com a nossa aparência. Se nós somos um povo unido, se nós somos um povo fiel, se nós somos um povo consagrado, um povo que realmente se ama, porque, irmãos, como falei no início da reunião, nós precisamos estar em comunhão para que, aqui em primeiro lugar, para que nós possamos ter a certeza que nós estamos em comunhão com Deus. Porque se nós não tivermos em comunhão aqui, irmãos, nós não estamos em comunhão com Deus. Não estamos em comunhão com a avó, nem com o irmão Aldo, nem com Jesus. Primeiramente, nós precisamos viver tudo o que eles nos ensinaram. O Evangelho de Jesus, nosso Senhor, foi aberto e deu a conhecer a verdade. Cada um de nós, irmãos, somos conhecedores da verdade, sem sombra de dúvida. Eles precisam de nós, precisam do povo, precisa deste rebanho, que é conduzido pelo pastor por excelência, o nosso santo irmão Aldo. Porque o único e exclusivo objetivo da igreja, irmãos, é tirar as pessoas, a criatura do lamaçal do pecado, do engano, das tentações, dos vícios. E quantas criaturas, irmãos, estão sendo escravizadas pelo inimigo, por falta de conhecimento. Agora eu digo aos irmãos, nós aqui estamos num caminho verdadeiro, e que eu sempre digo, irmãos, que mostre com o dedo, vai por aqui que você vai se dar bem. Agora, se não seguir esse caminho, o problema é seu. Porque a Santa Avó, porque Jesus, porque o Santo Irmão Aldo deu a nos conhecer o que é bom e o que não é, o que compete a nós, o que não compete a nós. Agora, se nós virarmos as costas, temos a certeza que nós vamos se deparar com a muralha e nós vamos fracassar. Agora, se nós seguirmos os ensinamentos deles, as orientações deles, não tão somente nós vamos viver em paz e no caminho verdadeiro, mas também nós vamos ser usados para poder trazer mais pessoas, mais almas para o reino dos céus. Uma coisa, irmãos, que nós não devemos esquecer, que um dia nós vamos prestar conta de tudo que nós fizemos aqui, seja nas obras boas, ou seja nas obras que nós não deveríamos realizar, e que muitos, infelizmente, fracassam. Mas, dessa prestação de conta, ninguém escapa. Então, o melhor, irmãos, é nós lutarmos enquanto nós estivermos por aqui. É seguirmos firme com essa igreja. Porque Jesus, Ele derramou o seu sangue, Ele sofreu naquela cruz, não foi somente por sofrer, mas sim, Ele passou tudo aquilo, foi por mim, pelo Senhor, pela Senhora, e nós precisamos de valorizar isso. Precisamos valorizar o sacrifício de Jesus, porque Ele veio por nós, Ele veio pela humanidade, mas por aqueles que aceitar. Então, meus amados irmãos, a missão da Santa Avó Rosa é preparar, é doutrinar, é santificar. A missão da igreja. E quem é a igreja, meus irmãos? É nós. Nós somos a igreja. Porque se nós não estivermos aqui, irmãos, aqui é um simples templo. E nós reunimos e formamos a igreja. Agora, a missão da igreja é espalhar esta verdade, é dar a oportunidade à criatura humana, vivente neste planeta. E nós precisamos, irmãos, entender isso. Procurar a cada dia, irmãos, melhorar mais a nossa vida, na nossa convivência, do nosso ser, do nosso procedimento.
precisamos renunciar muitas coisas, porque o inimigo, irmãos, ele não vai se apresentar da forma que ele é, porque todos nós sabemos que ele é horrível, que ele não é bom, mas através de suas ciladas ele se apresenta de uma forma agradável, encantadora, para chamar a atenção, dando sabores às coisas, às obras más que ele cria. Mas não é sabores, é dissabores. Porque tudo o que ele faz, irmãos, são coisas momentâneas, coisas banais, coisas sem virtudes. Então nós precisamos tomar muita atenção. Ele não dorme, ele não fica de braços cruzados, meus amados irmãos. Precisamos entender isso. Antes de nós falarmos qualquer coisa, precisamos analisar aquilo que nós vamos largar de nossa boca, de nossos lábios, porque as palavras soltas de nossos lábios ele escuta e ele usa e tem usado, irmãos. Então precisamos tomar muito cuidado. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus Nosso Senhor, eles esperam do povo apostólico, da Igreja Apostólica, de nós, o nosso melhor. Porque nós não sabemos o determinado tempo em que Deus irá consumar tudo, mas sabemos e entendemos na palavra da doutrina que a Santa Avó Rosa e que o Santo Irmão Aldo é que irão apresentar a Ele, o nosso Deus, a Jesus, o seu povo. E que bom, irmãos, nós fazer parte deste povo. Que bom nós fazer parte deste rebanho. Então, amados, o presente maior e melhor que nós possamos proporcionar à Santa Avó Rosa, que possamos apresentar a ela, nesta data tão especial de 10 de junho, amados irmãos, é a nossa consagração, é a nossa santificação, é o nosso preparo, é o nosso ânimo, é a nossa coragem. Não podemos, irmãos, deixar que o desânimo, que a falta de vontade venha atingir o nosso ser, derrubar as nossas forças, fracassar o nosso ministério. Mas sim, nós precisamos viver cada dia mais positivos, mais motivados. A nossa igreja, irmãos, foi restaurada para vencer e ela vai vencer. Temos certeza disso. Mas nós somos, irmãos, nós somos responsáveis por essa vitória que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo espera. Então não podemos, irmãos, deixar que os sentimentos maus, as separações, as divisões, a dúvida, a vontade muitas vezes de querer ser mais um do que o outro, ou muitas vezes de rejeitar o ministério de um colega, ou muitas vezes deixar aquele amor ao próximo esfriar. Não, irmãos, não devemos deixar, mas sim continuar firmes, fortes, para que a nossa igreja ela continue marchando triunfante. Vemos, irmãos, tantas pessoas que ouvem o programa Hora Milagrosa através da rádio e que amam os hinos e que amam a palavra da doutrina, os ensinamentos. E quando essas pessoas se dirigem ao templo participar de uma reunião e que se deparam muitas vezes com uma desobediência, uma desunião, como que nós vamos prestar a esses nossos novos irmãos que estão começando, vamos apresentar a eles a força? Não estou dizendo o que está acontecendo, mas irmãos, é uma advertência. Como eu falei no início dessa mensagem, nós estamos aqui, irmãos, preparando para os dias vindouros. Nós não sabemos qual é o tipo de problema, qual é o tipo de obstáculo, qual é o tipo de tentação que nós vamos passar nos dias
vindouros, porque o inimigo, ele não fica de braços cruzados e ele fica preparando com as suas armaduras coisas para nos interromper a nossa caminhada. E por isso nós estamos aqui nos preparando. É esse o objetivo da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo, é orientar, para que nós não vamos chegar a vacilar e muitas vezes transmitir maus exemplos com o nosso ser, com a nossa aparência, com o nosso falar, com o nosso procedimento. Mas sim caminhar triunfante, meus amados irmãos. Nosso Deus, temos a certeza que juntamente com Jesus, eles estão aqui conosco, com anjos poderosos, dando a oportunidade da bênção, das virtudes, porque nós sentimos a essência, o quanto a nossa igreja tem tido um crescimento, tem elevado ao conhecimento, transmissões online, programa Hora Milagrosa, tem enviado pastores por todo o nosso país, também no exterior, e tem aceito. Agora, amados, vamos continuar firmes, para que nós possamos, irmãos, comemorar realmente mais um ano de vitória da nossa igreja, da existência do Espírito Consolador, da promessa de Jesus. Porque esse é o melhor presente que nós podemos oferecer a Ele, o nosso Divino Mestre, a Santa Avó Rosa como Espírito Consolador, e ao nosso Santo Profeta Irmão Aldo, a nossa obediência, a nossa firmeza, para que nós possamos continuar firme nessa caminhada. Então, amados, essa mensagem, que sirva como uma palavra motivadora, uma palavra que desperte em cada coração algo que precisa melhorar, porque sempre temos algo a melhorar em nossa vida. Nós não estamos 100% não. Se nós estivermos, irmãos, preparados, nós já estávamos na glória de Deus. Nós estamos aqui preparando. E a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo dão a nós esse conhecimento. Então, amados, guarde em vossos corações essa mensagem, essa palavra de ânimo, de fé, de perseverança, de união, porque são palavras dela, Avó Rosa, são palavras do nosso Santo Irmão Aldo aos vossos corações. Amém. Para concluir a nossa reunião, vamos ouvir mais um hino a ser apresentado pelo coral, intitulado Rosa, Flor Maravilhosa.
Muito bem, meus irmãos. Só agradecer. Prezados, chegamos ao término de nossa santa reunião. Em nome da Santa Vó Rosa, o nosso Espírito Consolador, em nome do Santo Irmão Aldo, em nome de Jesus, quero agradecer a todos meus irmãos aqui presentes, ao ministério, obreiros, pastores, diaconisas, coristas, músicos, regentes. Agradeço pela audiência de nossos queridos internautas, amigos, irmãos, familiares, por esse momento tão especial que passamos juntos. Amanhã, irmãos, teremos reunião às 19 horas. Todos estão convidados a participar. Venham, se esforcem. São momentos únicos, irmãos. Se nós deixarmos de participar de uma reunião, nós vamos perder aquilo que Jesus, que a Santa Vó, que o Santo Irmão Aldo tem para nos dar naquele momento. Então vale a pena. E eu, como pastor da igreja, em nome da Santa Vó do Irmão Aldo, deixo meu abraço e meus sinceros agradecimentos pela reverência, pelo silêncio, pelo carinho de todos. Amém. Convido por gentileza a todos que puderem para ficarem em pé. Em sentido de oração, reverência, vamos fazer a nossa oração, finalizando a reunião. Vamos orar. Bondoso e querido Deus, onipotente Pai Celestial, neste momento, nós elevamos a nossa gratidão ao Senhor, porque reconhecidos desse momento tão especial e único que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós, momento de ouvirmos palavras cantadas, palavras faladas, que direciona um alento, uma paz, uma motivação na nossa fé. Que o Senhor, querido Deus onipotente Pai, formou os seus santos, enviou o seu amado Filho Jesus, e com o único e exclusivo objetivo de dar a nós isso que recebemos aqui. Nós agradecemos ao Senhor Jesus, nosso divino mestre, a Senhora Virgem Maria Santíssima, Santa Mãe Rainha dos Céus. Agradecemos a Senhora, o Vó, Espírito Consolador, ao Senhor Santo Irmão Aldo, nosso pastor, que nos orienta, que nos ensina. Agradecemos a todos os santos e anjos que aqui conosco estão nesse momento. Ó Santa Vó, Santo Irmão Aldo, peço nesse momento que ouça a oração de cada um dos seus filhos e filhas aqui presente e também dos nossos internautas, que com muita fé estão elevando petições, necessitando algo na sua vida, agradecendo de uma bênção. Eu peço à Senhora, o Santa Vó, Santo Irmão Aldo, que tome conhecimento das orações dos seus filhos e que proporciona a eles, diante do mérito de cada um, aquilo que precisam para a sua vida, para a sua família, para a sua saúde, desde os mais idosos até as criancinhas. Ora em favor daqueles que não puderam aqui estar conosco neste momento de reunião, neste templo sagrado, por um motivo muito justo. Alguns estão viajando, trabalhando, outros estão passando por algum momento difícil na sua saúde. Santa Vó, Santo Irmão Aldo, se eles estiverem merecendo, que a Senhora possa visitá-lo e abençoá-lo e transmitir a eles o mesmo alimento aqui nós recebemos. Nessa caixa de pedido de oração foi depositado nomes, também eu elevo e entrego nas tuas mãos, ó Vó, ó Santo Irmão Aldo, ó Jesus. Não sei o que lhes pede, mas a Senhora sabe e conhece. O Senhor, Santo Irmão Aldo, o Senhor Jesus, a necessidade, o problema, então os abençoa. Transmita uma oportunidade na vida, operando um milagre. Se eles estiverem merecendo, que toma conta e faça, Santa Vó, Santo Irmão Aldo, da tua vontade, diante do mérito deles, os abençoando. Abençoa os ouvintes da hora milagrosa, que estão em lugares muito distantes e que têm a oportunidade de ouvir a sua palavra, a sua mensagem, somente através das ondas da rádio. Que a Senhora possa abençoá-la, possa livrá-la dos perigos e males, e também possa realizar grandes milagres na vida deles.
Prezados irmãos e irmãs, recebam neste momento a bênção de nosso Deus, a unção e as virtudes do Divino Espírito Santo, a bênção de Jesus nosso Senhor, de Maria Santíssima, a bênção da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, a bênção, a proteção do nosso santo profeta irmão Aldo. Tenha um bom retorno ao seu lar, uma boa noite de descanso. Amém.